A Bíblia, a palavra de Deus, é verdade e dura para sempre. Os 10 homens gritam para Jesus: Mestre, tenha misericórdia de nós, vamos almoçar juntos. Errou. Deus estava tão satisfeito com o pedido de Salomão. Ele deu a Salomão que sabedoria a Salomão, riqueza e vida, ou ele deu a Salomão apenas sabedoria? Quando Saulo ouviu a voz, percebeu que ele se dava conta de que ia mudar. Então ele estava errado sobre Jesus, ou ele deixou um bolo assado no forno? Não, ele estava errado sobre Jesus. Aí no 5 ele perguntou assim: quando Saulo se levantou, depois de ouvir Jesus, ele estava como? Ele era cego. Viu Saulo a Damasco, ele estava com fome, comprou um hambúrguer ao Saulo, os homens com que ele havia viajado. Então, era cego. Tentar novamente, não, porque eu errei uma pergunta. Aí a gente vai ver. Acertou tudo. Próxima etapa. Como obter e sacar lucros na Olimp? Vamos lá. Quando Saulo podia ver e estava cheio do Espírito. Então, quando Ananias colocou as mãos nele. Quando Saulo comeu o hambúrguer. Não, gente. Foi quando Ananias colocou a mão nele. Quem ensinou Timóteo a palavra de Deus e que Jesus foi o Salvador prometido? Pedro e Paulo ou Eunice e Lois? Pedro e Paulo. Não, Eunice e Eunice. Já erramos, viu? Então vamos lá para a terceira. Lídia, Áquila e Priscila e Apolos foram outros cristãos primitivos que trabalhou para vender muitas coisas ou trabalhou para fez o trabalho do Senhor. E Deus ficou satisfeito porque eles compartilharam seus dons para que a igreja pudesse. Foi Lídia, Áquila, Priscila e Apolo ou Geraldo e Giz? Sim, a mulher ficou surpresa que Jesus falou com ela porque os judeus não falam com os samaritanos e os judeus amam os samaritanos. Então a mulher ficou surpresa que Jesus falou com ela por quê? Porque os judeus amam os samaritanos. Meu Deus, pegadinha total, né? Vamos começar de novo? Então vamos embora. Só finalizando para vocês entenderem que eu não deixo concluir. A mulher samaritana era tão
Pedro estava pescando a noite toda e não pegou nenhum peixe, mas Jesus disse-lhe para ele ir às águas profundas. Sim ou não? Você pode mostrar os frutos do Espírito em seus comportamentos? Quantas vezes Pedro pecou e mentiu sobre não conhecer Jesus? 1, 2, 3. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi punido, ou foi por Pedro, ou foi por Pedro. Ele e João curaram um homem manco. Em nome de Jesus, eu deu-lhe dinheiro. Você é detalhista e adora tudo organizado. Então Porque os cristãos são perdoados. Eles... O que podemos aprender sobre Deus quando Jesus perdoou Pedro? Ele não me perdoa, então ele nunca esquecerá de mim. Deus está me amando e disposto a me perdoar. Quando a temperatura está muito quente, Deus dá ao Israel para mantê-los salvos do calor. Pilai fogo, pilai nuvem. Quando a temperatura está muito quente, Deus dá a Israel pilai nuvem. Deus deu aos israelitas para torná-los quentes, quando a temperatura cai baixa, pilai fogo. Deus disse a Noé para que levasse um de cada tipo de animal para a arca. Ai, essa eu errei. Meu Deus disse. Antônio não disse? Vamos lá. Momentos que a gente deve entender porque os cristãos são perdoados, que eles devem perdoar os outros. O que podemos aprender sobre Deus quando Jesus perdoou Pedro? Deus está me amando, disposto a me perdoar. Quando a temperatura está muito quente, Deus está ali, tá pilar de novo. E o segundo é pilar de fogo. Isso aqui. Deus disse a Noé. Essa foi a pegadinha, irmãos. E a gente erra por não entender o que Deus está falando através das Escrituras. Deus disse a Noé para que levasse um de cada tipo de animal para a arca. Sim ou não? Eu disse sim, né? Então ele disse não. Essa aqui eu errei. Vamos para uma nova questão, tá, irmãos? Aqui está dizendo assim, irmão, questão, né? Está falando sobre pecado. Pecado me aproxima de Deus, pecado me leva para longe de Deus. Lógico que pecado não aproxima você de Deus, né? Então é a segunda, me leva para longe de Deus. Em que dia da semana a ressurreição de Jesus ocorreu? Foi no primeiro dia? Foi no 14º dia? Foi no 10º dia? Ou foi no terceiro dia? Não. Lógico que a ressurreição, né, de Cristo acontece no terceiro dia, não no primeiro nem no 14º, né? Nem no 10º. Meu Deus.
Mas a gente errar a ressurreição de Cristo foi difícil. Vamos voltar então. Ei, ganhe dinheiro muito rapidamente, amigo. Tá, meus irmãos, estou demais. Tá? Isso aqui é muito bom para a gente aprender o que a Bíblia diz. Olha, gostou demais. Aqui vai dizer que a gente nos leva para longe do pecado. Aqui é onde a gente estava falando da ressurreição, né? Não aconteceu no terceiro dia, porque a ressurreição de Cristo aconteceu no primeiro dia ele foi pego, o segundo dia ele foi, né, ali praticamente morto, levado para o túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Entendeu? Então tá assim, em que dia da semana a ressurreição de Jesus ocorreu? No terceiro dia ou no primeiro dia? Entendeu? A gente fica meio na dúvida. Então, esse quiz, ele passou aqui uma palavra errada pra gente. Se Jesus no terceiro dia ele ressuscitou, por que botaram no primeiro dia? Tem que ter uma explicação, né? Vocês viram que na primeira eu botei na terceira, não foi na terceira. Tá como a primeira, ó. Viu? Tá como o primeiro dia. O que o pão representa na ceia do Senhor? O sangue, o modo, sua comida, o corpo de Jesus. Olha, irmão, isso aqui é muito fácil. Se você não procurar saber o que é, não opina coisas de comida, negócio de modo. Entendeu? Nem de modo, como se fosse modelo. Ele lá representa o corpo de Cristo. Foi isso que eu aprendi e a Bíblia também fala sobre isso. Tá? O que israelitas deveriam colocar ao redor das portas para ser salvo das últimas pragas? Água benta, sangue do cordeiro, seu próprio sangue, o leite e mel. Irmão, a gente sabe, né, que é colocado na porta de casa para que o anjo da morte ali fosse passar e não tocasse em nenhuma das suas famílias. Pelo que eu entendo, é o sangue do cordeiro. Isso. Aí, após quantos dias Jesus foi ressuscitado? Aqui, irmão, já entendi. Aqui, sim, é o terceiro dia, tá? Após quantos dias Jesus foi ressuscitado? Entendeu? Aqui, sim, é 3 dias. Aí a gente entendemos melhor essa situação. Até o próximo quiz. Deus abençoe.